Estariam sendo visitados por naves, por objetos voadores não identificados, esses lugares de peregrinação religiosa? Aconteceriam fatos estranhos nestes santuários? Meu nome é Flávio. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like e eu te conto essa história depois da vinheta. Bem, ao longo desses anos que eu venho pesquisando atividades ufológicas no interior do Piauí e parte do Maranhão, nos deparamos com um cenário tipicamente conhecido pela maioria dos que apreciam o fenômeno. Ou seja, geralmente as manifestações procuram seguir certa semelhança de acordo com o nível de contato. Acontece que em alguns fatos investigados pelos pesquisadores, muitos se deparam com aparições que tendem a encaixar-se dentro de parâmetros tipicamente religiosos, levando muitos ufólogos a certos questionamentos, ampliando mais ainda o caráter misterioso dos OVNIs. Podemos admitir que em certos casos a religiosidade e a ufologia estão intimamente entrelaçadas, talvez ocasionada pelos erros de interpretação ou manipulações psicológicas que ganham consistência com o passar do tempo. Há também outras possibilidades que parecem indicar unicamente apenas um tipo de fenômeno e que se torna mascarado pelo outro. Mas e se os dois estiverem ocorrendo simultaneamente? Então o assunto ganha volume e abre um leque de inigualáveis suposições. Haverá sempre a necessidade do investigador não cair na teia discursiva dos populares, procurando aprofundar-se gradativamente, arquivando os depoimentos para conclusões posteriores. E foi isso que eu fiz durante muito tempo, fazendo as pesquisas de campo, entrevistando os populares que tiveram experiência com o fenômeno, permanecendo, quando possível, nesses lugares de possíveis avistamentos e observando o desenrolar dos fatos. Muitos vídeos aqui no meu canal narram e mostram essas pesquisas, mas durante esse tempo, em alguns lugares ocorreram certos fenômenos que fogem aos padrões normais de uma pesquisa de campo, e é isso que eu estou compartilhando nessa série. Alguns acontecimentos em que eu preferi não contar na época, para que eu pudesse amadurecer melhor e entender como tudo se passou. Porque quando eu falo em sinais, essas coisas não acontecem como um filme de Hollywood. São muito sutis. Então é preciso que o pesquisador e o investigador tenha a sensibilidade para entender aquela mensagem, aquele sinal. Então, o que eu irei narrar aqui
segue uma cronologia, porque não ocorreu num só evento, mas durante alguns anos, para que você possa entender melhor como tudo se passou. Então espero a compreensão de vocês, ouçam com calma, observem o que é mostrado no vídeo, para que você possa tirar sua própria conclusão. O relato é sobre a localidade Castelete. Começou o movimento aqui no ano de 1948, 58. Foi um senhor Fernando. A impressão que eu tenho aqui é que o local tem todas as possibilidades de um avistamento de supostos OVNIs e tem as características necessárias para um... É muito prazeroso nós estarmos aqui nessa vigília, diante de um local muito alto e onde você tem uma visão completa de toda a região. E para a nossa grande surpresa, a primeira pessoa com quem falamos foi exatamente a pessoa que toma conta do local onde estamos. Bom, da Dona Socorro, é isso? Dona Socorro, que disponibilizou o local aqui para que a gente pudéssemos fazer essa vigília de hoje. E a possibilidade de investigar um fenômeno ufológico. E a gente nunca tinha passado por essa experiência de vir para um lugar onde a religiosidade é muito presente. E uma coisa que eu estava nesse exato momento aqui com os meninos aqui na vigília, e eu simplesmente me arrepiei todo quando eu subi aqui em cima do altar da Santa, né? Deu um branco agora o nome dela, acho que é Nossa Senhora da Conceição, isso. E eu senti uma energia muito estranha. A localidade rural Castelete fica situada no município de Pau d'Arco do Piauí. Anteriormente pertencia ao município de Altos. O percurso feito de Teresina até aquela zona rural é pouco mais de 1 hora de viagem de carro. Meu contato inicial com aquela localidade se deu em 1997, quando eu, juntamente com um grupo de amigos, fizemos algumas viagens pelo interior do Piauí. Essas viagens buscavam o contato mais próximo com a natureza, com energias telúricas, com a ufologia e diversas outras coisas que me ajudaram no aprofundamento de diversos assuntos. Então, naquela época, nós acampamos naquela localidade. Não fiquei no Morro do Castelete, mas num que estava próximo. De lá eu obtive algumas imagens daquele santuário
E a partir daquele momento aquilo me despertou a atenção, a curiosidade em querer se aprofundar mais sobre essas questões religiosas, principalmente essa ligação da ufologia e da religiosidade. 10 anos depois, já em 2007, com um grupo de ufologia já formado, ao UPUP, então me veio novamente o interesse em fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre aquela localidade. Então nós organizamos uma pesquisa de campo, mas nós não tínhamos nenhuma informação a respeito do que ocorria naquela localidade, principalmente em relação à ufologia. Então seria uma viagem de aventura, uma viagem de descobertas. Então marcamos a referida investigação ufológica. A viagem se deu no dia 2 de junho daquele referido ano, e quando chegamos àquela localidade, não sabíamos com quem iríamos conversar. Não tínhamos nenhum contato, mas por coincidência, vamos dizer assim, em um determinado ponto daquela localidade eu saí da estrada e parei em um referido local. Por coincidência, quem estava lá sentado numa cadeira era Dona Socorro. Foi a primeira pessoa que eu tive contato com a região e era a pessoa responsável pelo santuário. Então iniciou-se a partir daquele momento um diálogo, uma conversa informal sobre o nosso grupo, sobre a nossa proposta de pesquisa. E depois dessa conversa nós convidamos Dona Socorro para que ela subisse até o Morro do Castelete e pudesse participar de uma entrevista contando sobre a história do lugar e as possíveis manifestações também ufológicas daquela região, ou bolas de luzes que apareciam por lá. Então, isso aconteceu em sequência, e depois do final dessa entrevista, nós pedimos permissão para a Dona Socorro para passar a noite naquele lugar, pois a nossa intenção era fazer uma vigília nesses lugares de peregrinação religiosa. Gentilmente, Dona Socorro nos entregou a chave de uma casa que fica próxima à capela. Essa casa é usada para abrigar os fiéis quando vem no período das festividades. E como nós estávamos em uma época em que não se comemora essas festividades, então ficamos mais à vontade ainda. Fizemos nossas refeições mais tarde nesse lugar e subimos por uma escadaria até um local lateralmente à capela. Lá tem uma rocha, se destaca em toda a região, onde os fiéis, os peregrinos, fazem as suas devoções. Então nós nos instalamos lá e ficamos aguardando para mais uma noite de vigília. Observamos que gradativamente as luzes das residências daquela localidade iam se apagando,
até que ficamos em completa escuridão. Sempre nessas vigílias, inicialmente, há muita conversa, muito diálogo entre a gente. Então, num determinado momento, um dos integrantes do grupo resolve tomar água. Só que, ao verificar a garrafa térmica em que nós havíamos levado lá para aquele ponto, já não tinha mais água. Então, ele teria que descer até a casa de apoio, ou essa casa dos fiéis, para pegar água em um freezer que tinha naquele lugar. Só que para voltar para esse local, ele teria que descer a escadaria. Então foi necessário entregar uma lanterna para ele, para não correr o risco de um acidente. E observamos de lá, a uma distância de 50 metros, mais ou menos, o processo de descida. Então, quando ele voltou, notamos que o semblante dele estava diferente. Fizemos até um comentário com uma brincadeira, né? Dizendo para ele que ele parecia que tinha visto fantasma. Então ele foi nos contar que quando passou em frente à capela, ela estava fechada, e ele desceu todo o processo da escadaria, e quando ele retornou, as portas daquela referida capela estavam abertas. E era impossível alguém ter feito isso, porque só havia um trajeto, que era o trajeto da escadaria que ele havia descido inicialmente. E o local estava completamente escuro, a não ser o foco da lanterna. Então aquilo deixou ele assustado, e nós ficamos questionando o que poderia ter ocorrido. Inicialmente pensamos que poderia ser uma brisa forte, um vento, mas aquela noite estava em completo silêncio, a natureza, apenas o canto de pássaros e nenhum tipo de movimentação que pudesse facilitar a abertura daquelas portas. O lugar onde a gente ficou não tinha como armar nossas redes, então nós ficamos todos sentados ou deitados em cima de uma lona. Então, com o passar do tempo, um outro integrante do grupo resolve se levantar para fazer alguns alongamentos. Então, próximo ao lugar onde a gente estava, tinha uma escadaria que dá acesso a uma imagem da santa que é cravada naquela rocha. Então ele resolve ir até aquele ponto, sobe as escadarias e imediatamente ele vem até o grupo e pede para que eu faça o registro do depoimento do que ele havia sentido. Então ele conta que ao tocar aqueles degraus, ele sentiu uma energia, uma sensação muito estranha, que ele nunca havia sentido, e era até difícil ele descrever o que é que havia acontecido de fato. Vale lembrar que esse pesquisador, ele não pertencia a nenhuma religião, e que os pensamentos dele voltados para essas coisas divinas não eram, pelo menos em prioridade naquela época. Então isso marcou ele profundamente naquela experiência, e em depoimento que foi feito em loco,
ele deixou claro que já era necessário ele fazer algumas reflexões sobre essa questão do lado espiritual, do lado mais profundo do ser humano. Isso me surpreendeu porque eu já conhecia o segmento dele de pesquisa, e isso também me motivou a fazer ainda mais reflexões sobre esse tema e sobre o lugar. Logicamente que eu fiz isso em silêncio. A vigília da noite não houve nenhuma observação de cunho ufológico significativa. Apenas observamos luzes de aeronaves que se deslocavam para Teresina, capital do Piauí, alguns satélites, meteoritos e nada mais do que isso. Pela manhã fizemos uma breve reunião onde cada um que participou daquela vigília deu a sua impressão, relatou sobre a experiência de ter passado a noite em um lugar sagrado. Então depois eu me dirigi até a capela, fiz os meus agradecimentos e me comprometi, sempre que passasse por aquela localidade, eu subiria o Morro do Castelete e faria novamente os meus agradecimentos e a renovação da minha fé. Daquele santuário nós seguimos até a cidade de Pau d'Arco do Piauí, que fica a alguns quilômetros daquela localidade. Também outro lugar que nós não conhecíamos. Então fizemos algumas entrevistas importantes por lá, estabelecemos futuras conexões e de lá também seguimos até o rio Gameleira, local de grande incidência ufológica. Ao final daquele dia retornamos para casa. Surgiu a oportunidade de fazermos novamente uma pesquisa nessa referida cidade, Pau d'Arco do Piauí. Então, queríamos nos aprofundar mais sobre as atividades ufológicas naquela região. E combinamos a data específica e fizemos novamente a viagem até aquela cidade. Ao passarmos pelo Castelete, eu me lembrei que eu havia me comprometido subir novamente aquele santuário para fazer os meus agradecimentos. Só que devido a uma série de imprevistos, nós já estávamos até atrasados em nossa viagem. Então, eu apenas pensei naquele momento, ao passar por aquele lugar, em fazer isso no retorno, na volta da pesquisa. Então, quando nós chegamos na cidade de Pau d'Arco do Piauí, ao entrarmos na cidade, o pneu do carro que eu dirigia furou. Nessa época eu tinha um Fusquinha e esse imprevisto nos deu muito trabalho, porque houve uma certa dificuldade para que eu conseguisse tirar aquela roda, trocar aquele pneu por um pneu de reserva. Então, depois de um certo tempo, nós conseguimos com muita dificuldade retirar aquela roda e fazer a substituição. Ao chegarmos no centro daquela referida cidade, tivemos informação de avistamentos na região e soubemos que o prefeito também havia
tido uma experiência com o fenômeno. Então nos deslocamos até a casa do prefeito na época, fizemos uma boa entrevista, fomos bem recebidos, ele contou sua experiência e voltamos novamente ao ponto de contato naquele município, fica numa praça principal. Então depois de alguns acordos e entendimento entre os integrantes do grupo, nós resolvemos ir novamente ao rio Gameleira. Acontece que até hoje não sei explicar, a câmera que nós usávamos para fazer os registros, colher os depoimentos, as filmagens, ela ficou em cima do carro. E todos entraram com suas bagagens dentro do carro e ao sairmos daquele ponto em que nós estávamos estacionados, alguns metros à frente a câmera caiu e aí foi pedaço de filmadora para todo lado. Então naquele momento eu pensei como eu havia pensado no incidente ao entrar no município. O pneu havia furado e agora a câmera também havia quebrado. Então desses incidentes eu tive o entendimento de que tudo que você pensar e tudo que você falar em solo sagrado, trate de cumprir da mesma forma em que você se comprometeu. Então para mim aquilo foi marcante, tanto que depois de tudo isso eu anualmente visitava aquele santuário. Só tive que parar quando a Covid se alastrou no mundo e o Brasil não seria diferente, então todas as coisas tiveram que parar. Então a partir de 2020 eu deixei de visitar aquele lugar por causa da epidemia, da pandemia, melhor dizendo. E usei de outras formas para tentar compensar a minha ausência daquele santuário. O Santuário do Castelete é visitado anualmente por milhares de fiéis que vêm dos mais distintos lugares desse país. Então muitos acabam chegando antes da data comemorativa e se abrigam embaixo de árvores porque não há espaço suficiente na casa feita para abrigar os peregrinos e eles se espalham por aquela localidade. Eu visitei aquele lugar durante alguns anos, sempre no dia 8 de dezembro, e aproveitava a viagem também para acompanhar a evolução daquele referido santuário. Então eu sempre fazia o registro da movimentação das pessoas, do local em si, e durante esses anos eu não observei nada diferente de um local com essas comemorações. Então estou colocando essa imagem de 2016 apenas como referência para que você observe daquilo que eu irei falar. Vejam essa árvore desfolhada ao fundo, porque ela é o ponto principal de observação. Então, nesse ano 2016, eu obtive o ângulo daquele santuário
aonde essa árvore aparece. Então não tem nada de estranho ao fundo da referida árvore, mas no ano seguinte, em 2017, eu obtive uma imagem muito semelhante ao que eu havia feito o registro no ano anterior, mas olhando com maior detalhe para essa árvore, acabei descobrindo algo estranho ao fundo dessa mesma árvore. Então eu estou colocando aí as imagens já ampliadas para que vocês possam fazer uma melhor observação. Ela se encontra em um ponto daquele morro onde o terreno já vai fazendo uma forte inclinação. Então o que nós temos após aquela árvore é um vale aonde podemos observar a paisagem daquela localidade. Então é impossível ter algum objeto fixado após aquela árvore. Então, na minha conclusão preliminar, não posso afirmar, mas as imagens mostram mais forte que algo estranho estava presente naquele momento depois da árvore. Pela característica mostrada na ampliação dessa imagem, podemos observar possivelmente um objeto na forma discoide. Então vem o questionamento: seria um objeto voador não identificado visitando aquele santuário, observando a movimentação das pessoas? Pode ser. E eu vou muito mais além. Talvez esses objetos tenham equipamentos que captam as emoções das pessoas, captam energias que nós ainda não conhecemos e que acaba de uma forma atraindo para que esses objetos estejam nesses lugares de peregrinação religiosa. Pode ser que ele esteja observando o coletivo dessas pessoas, mas também poderia estar monitorando alguém daquele santuário. Então não temos como saber. O importante é que vocês entendam que, independente do tipo de religião que se é praticada em um determinado lugar, seja um santuário, seja um outro lugar específico, tudo indica que esses objetos e a inteligência que está por trás disso está num constante monitoramento da nossa humanidade. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu!